Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa oração com a palavra de Deus, nossa Léxio Divina, com o texto de Marcos 10, de 35 a 45. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até Jesus e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória sentarmos-nos um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizado com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. Jesus replicou-lhes: Do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso for destinado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhes disse: Sabeis que aqueles que vos governam e que governam as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, no texto de hoje, é algo ocorrido entre os 12 apóstolos de Jesus, aqueles que o Senhor escolheu dentre inúmeros discípulos que ele tinha. Ele escolheu esses 12 para, a partir deles, fundar a sua igreja e que a sua mensagem continuasse por todo o mundo. O texto de hoje nos mostra como aqueles homens eram comuns, não eram nada especiais. Pelo contrário, eram pessoas, muitas delas até com alguma visão deturpada, com alguma visão egoísta e orgulhosa, como é o que nos apresenta hoje Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e foram dos 4 primeiros discípulos de Jesus. André, Pedro, Tiago e João foram os primeiros 4 discípulos. Mas nos mostra a fragilidade daqueles homens. O pensamento deles, ainda com a mentalidade totalmente mundana, e a ideia de que a reconstituição do reino de Israel seria como foi no tempo de Davi, como foi no tempo de Salomão, pela guerra, pela espada. E eles queriam ter um destaque no reino de Jesus. Ou seja, queriam tirar proveito da proximidade que eles tinham de Jesus. E quando Jesus os repreende e faz compreender que o reino dele não é da agora e que o reino dele não é de glória mundana, de glória temporal, os outros 10 também ficam indignados. E por que os outros 10 ficaram indignados? Porque também pensavam assim. Se eles não tivessem essa mentalidade, se eles já tivessem assimilado, se eles já tivessem compreendido que o reino dos céus, ele é construído aqui, mas é diferente daquele reino temporal. Ele é um serviço e na humildade. Por isso que Jesus diz: aquele que entre vós quiser ser grande é aquele que serve a todos. A proposta de Jesus para os seus seguidores não é de vaidade, não é de posição, não é de destaque, mas sim de serviço.
O chamado de Jesus é para ser servo e humilde. É olhar para Jesus, é seguir os passos de Jesus. Jesus, que o Todo-Poderoso se faz humilde, se faz homem para ser servo da humanidade. Toda a vida de Jesus é uma vida missionária, é uma vida de serviço, é uma vida de doação. Mesmo tendo que enfrentar desafios, mesmo tendo que enfrentar dificuldades, mesmo enfrentando cruz, sofrimento. E ele mesmo disse que dentre aqueles que ele escolheu, também não estarão isentos de sofrimento, de dificuldades e da cruz diária. Jesus vem mostrar como é o reino dele, mas é um reino de glória eterna, não glória temporal que é passageira. Não existe nenhum reino que se perpetuou, não existe nenhum reino que ficou para sempre. Quando ele chega no apogeu, começa a sua decadência. E o reino de Jesus é totalmente diferente. Ele convida a todos, e diante da fragilidade dos apóstolos, que são transformados depois pela ação do Espírito Santo, é o Espírito Santo que os fortalece, que os renova, e aí eles podem assimilar todo o ensino de Jesus, mas na sua humanidade, não é pelos seus méritos que eles são chamados, mas porque Jesus os quis e os forma, os capacita e envia o Espírito Santo. Assim como Jesus chama você e chama a mim. Sim, nós também não somos merecedores, porque também somos limitados, somos frágeis e pecadores. Mas o Senhor nos chama por amor a nós e amor ao seu povo necessitado. Ele quer se utilizar de nós, ele quer se utilizar de você e de mim, para que outras pessoas tenham o conhecimento do seu reino, que não é temporal, mas é o reino eterno. É esse entendimento que Jesus quer dar aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e que nós precisamos assimilar. O chamado de Jesus é a promessa dele, é de salvação eterna, é de felicidade plena eterna, onde não haverá mais sofrimento nem dor, apenas a glória vai acontecer na presença do Senhor. Um grande convite de Jesus para você, para mim, que aprendamos a ser humildes e a ser servos, porque é Ele, o Mestre, que com a sua vida, com o seu testemunho, assim nos ensina. E é graças a essa sua humildade e graças a essa sua doação que nós tivemos a oportunidade de também conhecermos a sua palavra. É graças a esse chamado daqueles discípulos que acolheram, mesmo que tendo antes uma mentalidade corrompida, mas depois foram transformados pelo ensino de Jesus e pela ação do Espírito Santo, e graças a esses chamado desses discípulos e do sim deles, já com nova mentalidade, o Evangelho de Jesus chegou até nós. E aí nós podemos também participarmos dessa salvação. E podemos agora ser também esse instrumento de levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas. Façamos o compromisso, então, de lutarmos com todo o nosso empenho para sermos humildes e nos colocarmos a serviço de Jesus através do necessitado, do irmão que precisa. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, dos apóstolos de Jesus, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho
e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.